estamos no ar aqui com mais uma edição do nosso programa Despertar. Programa Despertar produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC da cidade de Bauru. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, compreendendo um pouquinho mais esse estudo que tanto nos esclarece, nos conforta, nos traz bons ensinamentos, né, para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para o nosso trabalho. E mais uma vez quem está conosco aqui, Sidney Fernandes, seja bem-vindo. Muito obrigado. Sidney, em um programa anterior, nós gravamos um tema, deixar o Cristo viver em mim. E eu pedi para você retornar aqui para a gente continuar gravando, falando sobre esse tema, porque eu achei muito pertinente, inclusive para os dias de hoje. A gente vê que hoje em dia está ocorrendo uma descrença muito grande, né? As pessoas se afastando das religiões, se afastando dos ensinamentos religiosos, que traz muito ensinamento moral, né? Como você disse no programa anterior, não é só exatamente a religião em si, mas sim a moral, né? O ensinamento moral que vem ali por trás, né? Então fala um pouquinho para a gente sobre isso, né? Um resumo aí do programa anterior. E caso a pessoa você que estiver assistindo quiser assistir o programa anterior, acesse lá o nosso canal no YouTube, Centro Espírita Amor e Caridade, SEAC Bauru. Você vai ter aí esse assunto completo, né? A primeira parte completa num programa anterior. Mas Sidney. Então, no programa anterior nós comentamos dois personagens. O primeiro deles foi Nietzsche, que achava que Deus não existia, ele não respeitava o cristianismo, ele achava que tudo acabava no nada. E em contrapartida, no sentido diametralmente oposto, falamos de um personagem que valorizava o aspecto moral, que inoculava nos seus alunos, nos seus adolescentes, a semente da moral, da empatia. Ele estimulava os seus alunos, os estudiosos, a praticarem o bem, a colocar no seu coração elementos morais. E ele era partidário da separação entre religião não deveria sofrer a influência, a educação não deveria receber a influência da religião e muito menos o Estado. Aliás, mesmo ele sendo suíço, a sua influência se faz presente até hoje. Se há um Estado laico no planeta Terra, é o da França, que não se deixa influenciar pelas ideias religiosas para eleger, para aprovar as suas leis. Agora, você me pergunta, por que essa descrença? Sim. Por que estamos passando por esse momento de descrença? Na verdade, as pessoas atualmente são incrédulas porque elas imaginam assim: Deus, com a sua grandiosidade, sendo absoluto, será que ele vai se preocupar com uma formiguinha que é o homem? Bom, sendo assim, eu acho que eu posso fazer o que bem entendo com a vida, porque eu não acredito que Deus tenha tempo para cuidar de mim. E as pessoas estão partindo para o materialismo. Mesmo sem conhecer Nietzsche, estão se tornando ateias, materialistas, porque estão começando a achar que tudo acaba no nada. Você vai conversar com qualquer pessoa, ela não quer tratar do assunto. Não, vou deixar para tratar disso depois que eu morrer, se eu estiver muito velho, quando na verdade nós precisamos, acima de tudo, trazer de volta Jesus para o nosso coração. O que acontece? Quando bate o sofrimento, a gente pede para Deus nos ajudar, pede para Deus nos acompanhar, lembra de Jesus, lembra dos santos, lembra do Espírito Santo, mas nesta hora nós não oferecemos condições para sermos ajudados pelo Cristo, porque isso é uma construção diária, a todo momento. Por que razão as pessoas vão se espiritualizar se acham que tudo vai acabar no nada? A crença no nada é de Nietzsche. Na atualidade, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas precisam voltar a colocar moral, ética no seu comportamento, no seu falar, cuidando do seu filho, da sua família, sendo honesto na sua profissão,
dedicando-se à natureza, protegendo o planeta. Isso é tornar-se uma pessoa espiritualista, pensando na sociedade, isto é, ensaiando fraternidade, sermos fraternos como irmãos e solidariedade em relação às pessoas que precisam de ajuda. As pessoas estão se esquecendo disso. Ou seja, né, Sidney, não é errado eu fazer por mim, né? Mas é necessário que eu pegue um pouco dessa força que eu tenho também e contribua com as outras pessoas. Nós podemos e devemos cuidar de nós e da nossa família. Mas daqui a pouco nós vamos começar a compreender que não é só o nosso espaço que interessa. Cada criatura, cada espírito, cada alma está sob a supervisão divina, nos mínimos detalhes. Deus, sendo o supremo poder, interessa-se pelas mínimas questões da vida. Ora, nós vamos deixar para falar em Deus depois de mortos? Não. Nós temos que, a cada dia, a cada momento, orar, pensar, falar na ética, na moral, em verificarmos onde é que estamos errando, para no momento em que precisarmos realmente pedir a Deus, pedir a Jesus, aos santos protetores que nos ajudem, que eles encontrem uma espécie de reserva moral. É como se fosse uma poupança. Se você vai pedir um empréstimo lá na frente para alguém, não é bom que você tenha uma poupança para oferecer de garantia para esse empréstimo, para você comprar uma casa, um carro? Assim também com as coisas de Deus. Nós temos que formar um lastro interior, um lastro moral que justifique depois a influência do mais alto em nossas vidas. Tá certo. Nós vamos para um pequeno apoio cultural, alguns segundinhos, e nós voltamos já com esse assunto. E, Sidney, tem algumas perguntas para fazer aqui sobre ateu, mas antes disso eu quero fazer uma outra pergunta. Voltamos já. Voltamos para o segundo bloco do programa Despertar. Hoje aqui o programa falando, uma segunda parte aqui, um segundo programa, melhor dizendo, falando sobre deixar o Cristo viver em mim. O Sidney traz esse assunto para a gente aqui. E Sidney, até queria falar sobre os ateus, né? Mas antes eu queria perguntar assim, o que significa o religioso não praticante, né? A pessoa fala, eu sou religioso, mas eu não sou praticante. Eu sou cristão, mas não sou praticante. Será que tem um pouco a ver com esse assunto aí? Desculpe, claro que tem a ver. E desculpe, mas eu acho que isso é uma bobagem muito grande. Você dizer que é religioso não praticante, para mim, quem fala, eu sou católico não praticante, sou espírita não praticante, para mim é uma maneira indireta de dizer que é ateu. É um ateu materialista, que não dá a mínima para a sua religião. Essa história de não praticante é uma desculpa para você para o seu não estudo, para o seu não comparecimento à igreja, ao templo, para o seu não envolvimento com as coisas morais, as coisas religiosas. Eu não quero ter uma religião, mas seja pelo menos uma pessoa que prima pela moralidade. Essas pessoas, Jonatas, preocupam-se normalmente com a sua própria vida, no máximo com a dos familiares, e o resto que se lasque. Sidney. E então, será que esses ateus não conseguem encontrar a felicidade? Bom, encontra sim.
mas só que uma felicidade superficial, pouco duradoura. Nós verificamos nos países mais adiantados, o meu filho mora num país muito adiantado, e as pessoas lá estão completamente distanciadas da religião. Mas não por coincidência, há um índice elevadíssimo de pessoas com depressão, tendências para o suicídio. Isto é, eles têm tudo na vida, mas tem também os maiores índices de solidão e infelicidade. Eles possuem dinheiro, conforto, poder, satisfação, mas não alcançam aquela felicidade proporcionada pela consciência tranquila do dever cumprido e aquela satisfação gostosa que você tem de ser útil, de oferecer a sua mão para alguém. Isso independe de dinheiro, porque caridade não é só dar dinheiro, dar uma cesta básica, é dar atenção, é conviver. A convivência é indispensável para que as pessoas vivam bem. O homem é um ser social, ele precisa ter pessoas à sua volta. E, infelizmente, nesses países onde não há trabalho religioso, onde não há entidades filantrópicas, e a pessoa se preocupa só com a sua bebida, a sua comida, a sua roupa e esquece-se do resto, não há o calor humano, você não tem pessoas em quem confiar mais, porque a convivência vai trazendo maior confiança e com isso uma coisa gostosa que é você abrir mão às vezes de uma coisa sua em favor do outro. Infelizmente nesses países também a família está diminuindo. Os casais casam-se cada vez menos e ter filhos também dá muito trabalho, eles não têm. Enfim, essas pessoas apegam-se só à matéria, à bebida, à comida, à procriação. A procriação estão se afastando dela, ao sexo sim, mas a procriação não querem mais ter filhos, não querem mais constituir lar, o casamento não está mais em voga, enfim, estão neste momento, com todo o conforto que eles têm, afastando-se da verdadeira vida social, os princípios de uma boa sociedade convivendo bem. Então falta religião, falta espiritualização, falta aquela semente que eu falei no programa anterior, lá atrás, de Pestalozzi, colocando no coração da criança, do jovem, os princípios de moralidade. Mas eu ainda vou te questionar mais um pouquinho sobre isso, Sidney, porque assim, eu conheço alguns ateus, né? E alguns deles são pessoas muito boas, que praticam o bem, né? Não acreditam, né, em Jesus, em Deus, em religião nenhuma, mas praticam o bem, têm boas atitudes, né? Então, assim, não podemos dizer que só porque é ateu é uma má pessoa. Então existem bons ateus. Não, de jeito nenhum. Tanto é que eu falei que a religião não é indispensável. Hoje os médicos, principalmente os cardiologistas, estão sugerindo que as pessoas se espiritualizem. Por quê? Faz bem para o corpo, porque como o nosso corpo é o espelho da nossa alma, quando você cuida bem da sua alma, o corpo responde. Como cuidar bem da alma? Então, não é indispensável que você tenha uma religião. Há ateus, pessoas que acreditam no nada, não acreditam em Deus, mas são generosas, participam da sociedade, ajudam as pessoas que as procuram, têm empatia, coloque-se no lugar do sofredor, fazem o bem sem interesse. Na verdade, eu acho que nós fazemos o bem pensando ou no céu, ou numa localização melhor no plano espiritual, ou que nós vamos encontrar o Espírito Santo. Nós temos até um certo interesse para fazer o bem. Porque assim, no começo, a gente faz o bem por interesse. Depois, faz o bem por dever.
E no final, a gente acaba fazendo por vocação, porque tem vontade, fica feliz com a felicidade do outro. Ora, não é indispensável que você tenha uma religião para ter esse tipo de comportamento. A religião ajuda, porque quando você se liga a um trabalho, a uma igreja, a um templo evangélico, a um centro espírita, surgem maiores oportunidades de trabalho e uma socialização maior. Mas você pode perfeitamente ser um homem espiritualizado sem religião. Eu já contei aqui no programa a história do Alfredo. O Alfredo, em nossa cidade, é um ateu juramentado. Ele não confia nos espíritas, fala mal dos sacerdotes religiosos e fala mal dos pastores evangélicos. Uma ocasião, eu estava emparelhando o meu carro com ele, estava ali nas imediações de um mercado e veio uma senhora vendendo umas cestinhas, né? E foi no carro do Alfredo. E eu sei, o Alfredo é meio desbocado. Falei, ele vai soltar um palavrão para essa mulher agora e não vai ajudá-la. Errei redondamente. Isto é, ele falou assim, não, mais tarde eu vim ajudá-la. Falei, bem nada, né? Coincidentemente, eu entrei no mercado próximo e ele também entrou. E eu notei que o Alfredo ficou dentro do carro dele por alguns instantes e saiu. Qual não foi a minha surpresa? O Alfredo saiu do mercado, foi até o cruzamento em que estava a mulher vendendo uma cestinha horrível. Ele comprou a cestinha da mulher. Enfim, um ateu não quer saber de religião, mas de bom coração. Um homem que tem empatia. Ele sensibilizou-se com a necessidade de uma mulher, uma estrangeira, está tentando vender uma cestinha para sobreviver. Pois bem, não obstante ele não ter religião nenhuma, ele fez muito melhor do que muita gente que estava passando por ali. Isso que é um fator importante, né, Sidney? Mesmo que a pessoa não esteja ali completamente ligada à religião e tudo mais, o importante então é a atividade moral, que de repente, foi o que você disse lá, o Pestalozzi tentou trazer isso, né, até para as pessoas que não são religiosas. O Pestalozzi foi apenas um exemplo, né? Nós temos muitas outras pessoas que poderiam ser destacadas na nossa conversa. Mas realmente, as pessoas que se afastam de Deus, o que fazer com elas? Se não houver uma educação desde pequenininho, eu sei que você tem uma filhinha pequenininha e ela precisa desde agora, na sua oração semanal com a sua esposa, na sua casa, ela tem que participar, ainda que ela não entenda direito o que está acontecendo agora, mas daqui a pouco ela vai entender. Assim que possível, colocá-la numa aula de moral religiosa, ou da sua religião, ou da sua esposa. E nessa caminhada, daqui a pouco, ela vai ficar assim, será que eu devo ter uma religião? Não cabe a ela resolver. Cabe a você e a sua esposa dizerem, a melhor religião para ela é esta. Então, crescer dentro de uma religião. Ainda que lá na frente, eu tenho 4 filhos. Os 4 foram criados na doutrina espírita. Mas será que eles têm algum ponto de desacordo? Não. Daqui a pouco eles vão voltar para a espiritualização. Tá certo. Nós vamos para pequeno intervalo aqui, mais um pequeno apoio cultural e voltamos em alguns segundos com o último bloco do programa Despertar. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular.
Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Voltamos aqui para o último bloco do programa Despertar, né? E Sidney, você falou aí, né, sobre a descrença também, sobre ateus, né? E agora a pergunta, né? Como é que a gente pode resolver isso? Ou melhor dizendo, o que eu posso fazer? O que você pode fazer? O que nós, quem está em casa, pode fazer para ajudar essas pessoas que estão se distanciando? Muitos já viveram, morreram, viveram de novo, remorreram e não aprenderam uma das maiores lições de Deus. Porque nós temos apenas uma vida, com várias experiências na Terra e além da Terra. Isto é, as nossas vidas se juntam umas com as outras, elas são solidárias. A minha dor, carência, dificuldade de hoje nada mais são do que o reflexo de uma vida anterior ou desta vida mesmo. É a lei de causa e efeito funcionando. Então, em relação aos descrentes, é isso que vai acontecer. Eles não estão semeando bem, mas cedo ou mais tarde vão colher o que semearam. E aí vem a carência, a dor, a dificuldade. E aí que as pessoas vão começar a despertar para a necessidade de entender a existência de um ser mais alto, de um ser grandioso, absoluto, que está regendo nossas vidas. As pessoas vão começar a se aproximar de Deus e de Jesus pela dor, pela necessidade. Então seria, Sidney, a lei de causa e efeito que vai contribuir aí com essa virada de chave para que as coisas voltem? Exatamente. Há um ditado que diz que não vai pelo amor, vai pela dor. É o que nós estamos antevendo na sociedade. Agora, precisamos tomar cuidado que muitas pessoas ligadas às religiões acham que elas estão, vamos dizer, vacinadas contra isso. Pior, o que erra mais, é aquele que conhece a lei, é aquele que sabe o que deve ser feito e não está fazendo. Então, pior do que uma pessoa descrente é um crente falso, hipócrita. Uma das expressões mais fortes de Jesus é quando ele chamava os indivíduos de sepulcros caiados. Isto é, por fora aparentavam ser pessoas religiosas, boas, generosas, mas internamente não eram boas pessoas. E é o que nós temos, infelizmente, nos meios religiosos. Temos muitos espíritas fazendo palestras aí, mas que está traindo a esposa. Muitos padres, sacerdotes que falam, que pregam, fazem seus sermões, mas por trás não são pessoas autênticas. Da mesma forma em qualquer religião. São, infelizmente, os sepulcros caiados, que aparentam ser boas pessoas, mas no frigir dos ovos não estão ainda levando a sério a religião que eles pregam. Ou seja, os falsos profetas aí podem estar até nas religiões. Também estão. Estão dentro. Jesus estava se referindo àqueles homens materialistas que têm poder, têm riqueza, têm dinheiro, e a humanidade está indo atrás deles, ao invés de procurar um elemento importante que é ligado à lei de Jesus, aos propósitos de Jesus em nossas vidas. Eu falo Jesus porque estamos aqui no Ocidente, porque lá no Oriente não se fala em Jesus, ou fala-se menos em Jesus, mas o que importa é que todos nós nos espiritualizemos, tenhamos dentro de nós a generosidade, uma conduta moral, ética, que nós pensemos no semelhante, cuidemos do animal, da natureza, dos filhos,
cultivemos a verdade, a ética. Somente assim teremos um mundo melhor. E Sidney, para finalizar aqui rapidinho o nosso programa de hoje, então o que eu queria perguntar para você, o mundo, né? A humanidade não é um barco sem direção. Jesus não nos abandonou. Absolutamente, Jesus está no leme. Então, nós, antes de mais nada, temos que saber, você me perguntou antes sobre o que fazer com os descrentes. Nós temos que saber que há solidariedade não apenas nas existências, mas nos mundos. Nós não estamos isolados da criação. Muitos espíritos estão sendo mandados por Deus para estimular o progresso aqui na Terra. Pessoas que pensam, têm algumas dúvidas a respeito da vida, mas eles vão ser orientados por esses anjos, esses santos que vão ser mandados por Deus aqui na Terra. O mundo não é um barco sem comando. O Cristo continua no leme. Ainda que afastados ligeiramente da chama da bondade, vai chegar o momento da colheita. E todo o bem que semearmos, nós vamos colher. Mas a contrapartida é que todo o mal que semearmos, vamos também colher os resultados. E a necessidade final, Jonatas, é de que nós precisamos vencer o descompasso entre o progresso material e o progresso espiritual. Temos que abandonar o egoísmo, o orgulho, o preconceito. Vão cair por terra mais cedo ou mais tarde. Tempos vão chegar em que nós vamos presenciar acontecimentos que vão fazer com que a humanidade mude. Jesus não desistiu de nós. E quem sabe um dia nós vamos seguir o exemplo de Paulo de Tarso, que nós vamos perguntar assim: Senhor, o que queres que eu faça? E então, quem sabe um dia nós vamos falar como Paulo também: não sou eu mais quem vive dentro de mim, é Cristo que vive em mim. Perfeito. Sidney, muito obrigado por participar de mais um programa aqui com a gente. Obrigado a você. E obrigado você também que nos acompanhou até agora aí da sua casa. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa Despertar. Tchau, tchau.